Vamos lá, pessoal? Voltando. Tô bombando, né? Final de bloco, aquele negócio lá tipo Faustão, depois do intervalo. E aí vocês ficam naquele suspense. E aí minha pergunta volta. Pessoal, é possível? É possível você dizer que a ausência do duplo grau viola a ampla defesa? Ou não? Não há direito a um rejulgamento no direito administrativo? Seguinte, vou contar uma história para vocês conseguirem entender o ponto de vista. Algumas leis de processo administrativo exigem a apresentação de depósito prévio, a apresentação de caução para você recorrer na esfera administrativa. Então, por exemplo, no processo administrativo previdenciário, se você estiver discutindo um débito previdenciário, a lei exige que para você recorrer nesse processo, caso você tenha perdido na primeira instância, se você quiser recorrer na esfera administrativa primeiro, você tem que depositar o valor do débito que está sendo discutido. Isso era uma restrição ao duplo grau. No finalzinho do ano passado, de 2009, o STF editou a súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21 acaba exatamente com essa brincadeira. Diz assim, é inconstitucional a exigência de depósito prévio para recurso administrativo. Raciocina comigo, pessoal. Se o Supremo Tribunal Federal diz a você que é inconstitucional exigir depósito prévio para recurso administrativo, ele está dizendo o quê? Não pode exigir depósito prévio, porque a exigência de depósito prévio restringe o direito ao recurso, e se restringe o direito ao recurso, viola o direito à ampla defesa. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, o duplo grau de julgamento é inerente à ampla defesa. E qualquer restrição a esse duplo grau, qualquer restrição a essa regra de apresentação de recurso, viola o princípio da ampla defesa. Isso ficou claro para a gente com a edição da súmula vinculante número 21, que diz que exigir depósito prévio para recurso administrativo é inconstitucional. Inconstitucional porque viola o princípio da ampla defesa. Fechou? Vamos lá. Alguns princípios implícitos valem a pena a gente conversar também. Como aqui a gente está com uma ideia de passar para vocês um norte da matéria, eu não vou tratar de todos os princípios implícitos, quer dizer, não nessa aula. A gente acaba tratando no decorrer das aulas. Mas alguns princípios implícitos eu quero conversar. O primeiro, talvez o mais importante, talvez não, com certeza o mais importante de todos, é o princípio da continuidade. Esse é o princípio mais cobrado de vocês, inclusive na matéria de serviços públicos. Quando eu for de falar serviços públicos, isso aqui já vai ter sido dito. A gente só vai dar uma relembrada, não vai precisar se preocupar tanto. O que diz o princípio da continuidade? A atuação da administração pública, ela tem que ser contínua, né? A atuação do Estado tem que ser ininterrupta. O Estado não pode parar. A atuação do poder público não pode ser interrompida, não pode ser descontinuada. Porque o interesse público exige uma atuação ininterrupta. O interesse público exige uma atuação contínua. Isso é a ideia da continuidade. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, não vão perguntar a vocês o que é continuidade, para você dizer, prestação de serviço ininterrupta. Não vão. E graças a Deus, né? Porque se perguntarem isso, qualquer pessoa acerta. Eu preciso que vocês saibam o seguinte, quando a prova falar de princípio da continuidade, ela vai te perguntar, tá bom, a atuação do Estado é contínua, é ininterrupta. Se a atuação do Estado é ininterrupta, o servidor público pode fazer greve? Ou isso violaria a continuidade? Se a atuação do Estado é ininterrupta, é possível você interromper a prestação de um serviço público por inadimplemento do usuário? Posso cortar a energia do sujeito que não pagou? Se a atuação do Estado é ininterrupta, é possível a exceção de contrato não cumprido em contratos administrativos? Essas são as três perguntas. Esses são os três questionamentos que eu quero fazer de vocês, um por um. Vamos lá para cima. Ó. Minha pergunta é, o servidor público, pessoal, tem direito de greve? Sim ou não? Sim. Tá? Os militares, que para alguns doutrinadores são espécie de servidor público, para mim são. Mas para a doutrina majoritária não. Mas de qualquer forma, eu já quero que vocês saibam que os militares não têm direito de greve. Tá? Servidor militar não tem direito nem de greve, nem de sindicalização. A Constituição proíbe expressamente a greve e a sindicalização do militar. Ele não pode sequer se organizar em sindicato, quanto mais fazer greve. Tá? Na verdade, assim, eles têm associações, mas sindicato eles não podem, eles são proibidos de sindicalização e de greve. Tranquilo. Agora, o servidor público civil, o servidor público propriamente dito, esse tem direito de greve. Isso não é discutível, não.
E não é discutível porque a Constituição expressamente diz, no artigo 37, diz: o servidor público tem direito de greve nos termos de lei específica. Então, ele expressamente diz para a gente que o servidor público tem direito de greve nos termos de lei específica. Então, ele estabelece o direito de greve do servidor. A discussão é muito além disso. É assim, ó. Se o servidor público tem direito de greve nos termos de lei específica e não há lei específica, ele pode exercer esse direito? Essa é a discussão que a gente tem aqui. Não é se o servidor público tem direito, porque isso não é discutível. A discussão é, ele pode exercer o direito de greve dele, mesmo sem lei que regulamente? Vamos lá. Depende de como você estiver enxergando essa norma constitucional. Se você enxergar essa norma constitucional como uma norma de eficácia contida, isso o professor de constitucional vai explicar isso muito melhor do que eu. Mas se você enxergar essa norma como uma norma de eficácia contida, você vai entender que o servidor público pode exercer desde já o seu direito de greve e depois vem uma lei específica só para conter os efeitos, para estabelecer limites. Se você entender que essa norma é uma norma de eficácia limitada, então você entende que o servidor público civil tem direito de greve, mas o exercício desse direito fica limitado à edição de uma norma. Enquanto não vier a norma infraconstitucional, ele não pode exercer, ele tem o direito, mas ele não pode exercer o direito, porque o exercício do direito, caiu o negócio aqui, fica limitado à edição da norma infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, direito ele tem, mas para que ele exerça, ele depende de uma lei específica que regulamente. Enquanto não vier lei específica, ele tem direito, muito bom que ele tenha, mas ele não pode exercer, porque o exercício do direito fica subordinado à existência de uma lei que estabeleça os limites desse direito. Pessoal, olha para mim. Até aqui, nenhuma discussão. Em 2008, e aí a história começa a ficar mais interessante, em 2008, o Supremo Tribunal Federal julgou um mandado de injunção dos servidores públicos, que alegavam o quê? Tem 20 anos que eu tenho direito de greve e não posso exercer. Faça alguma coisa, né? Você está me dizendo que o meu direito de greve depende de uma lei. Até hoje não veio lei nenhuma. Eu não vou poder exercer meu direito? Então a discussão é, eu tenho direito de greve há 20 anos. Que diabo é isso, né? Me deixa exercer o meu direito. Essa é a discussão. Pessoal, o STF, julgando o mandado de injunção, disse o seguinte: de fato, você tem direito de greve. De fato, o direito de greve depende da edição de uma lei específica, mas, enquanto não vier lei específica, o servidor público vai poder fazer greve com base na Lei Geral de Greve. Anote isso direitinho, porque a prova da FT adora perguntar esse tipo de coisa. Então, o servidor público civil pode fazer greve hoje, sim, desde que respeite aquilo que está estipulado na Lei Geral de Greve. A Lei Geral de Greve, ela estabelece regras mínimas para serviços essenciais. Então, diz até 30% dos serviços inadiáveis devem ser mantidos. Então, a lei estabelece algumas regras que devem ser respeitadas pelos servidores. Se o servidor quiser exercer o direito de greve dele, exerce. Agora, para ele exercer esse direito, ele vai ter que respeitar o quanto estiver estipulado na Lei Geral de Greve, até que venha uma lei específica regulamentar esse direito para ele. Fechou? Mais do que fechou. Vamos adiante. Eu quero só dizer uma coisinha, só por desencargo de consciência. O STJ, agora, há 2 meses atrás, em junho de julho tem recesso, final de junho de 2010, o STJ deu uma decisão dizendo que o servidor público civil tem direito de greve e que, se ele exercer o direito de greve dele legalmente, dentro dos limites da Lei Geral de Greve, não pode haver o corte na remuneração. Isso foi uma mudança drástica de posicionamento da jurisprudência, porque o STF sempre entendeu que, mesmo havendo o direito de greve, havia o direito de administração pública cortar a remuneração do servidor. Afinal de contas, se ele não prestava serviço, não receberia a contraprestação. O STJ disse que não. O STJ diz que, se você corta a remuneração do servidor, você impede o exercício do direito de greve, porque o servidor precisa da remuneração dele
para sustentar a família. A remuneração do servidor é verba de caráter alimentar. E no momento em que você corta a remuneração de um servidor grevista, você acaba impedindo indiretamente que ele exerça o seu direito de greve. Fechamos? Vem cá. Minha segunda pergunta é: posso interromper a prestação de um serviço por inadimplemento? Se o usuário é inadimplente no pagamento de um serviço público, pode ser interrompido esse serviço? É assim, ó, você que não paga a luz da tua casa, pode cortar? Porque eu disse a vocês que o serviço era contínuo, era ininterrupto. Pode. A Lei 8987, que é a Lei de Serviços Públicos e que a gente vai conversar, nem se preocupem muito com ela agora, estabelece no artigo 6º, parágrafo 3º, se vocês quiserem dar uma olhadinha no artigo 6º, vocês dão uma olhada depois, estabelece no artigo 6º, parágrafo 3º, o seguinte: é possível a interrupção na prestação de um serviço público por motivo de inadimplemento ou por motivo de ordem técnica. Então a lei estabelece essas duas regras. Ela diz, ó, eu posso interromper a prestação de um serviço, seja por motivo de inadimplemento, seja por motivo de ordem técnica. Tanto num caso quanto no outro, eu estou interrompendo a prestação de um serviço. Aí diz assim, ó, essa interrupção, seja por inadimplemento, seja por motivo de ordem técnica, ela vai ser feita desde que haja um prévio aviso ou desde que a situação seja urgente. Então eu posso interromper a prestação de um serviço por motivo de inadimplemento ou por motivo de ordem técnica, se eu avisar antes ou se for uma situação urgente. Maravilha. Por motivo de ordem técnica ninguém discute, pessoal. É assim, ó, caiu um poste. Até eu consertar, eu não tenho como prestar o serviço de energia elétrica. Simples e fácil. Ou eu vou modernizar a prestação de determinado serviço. Aviso antes, um tempo você vai ficar sem a prestação de serviço. Maravilha. Nenhuma novidade até aqui. A discussão é, e essa interrupção por inadimplemento aqui, ó, ela é constitucional? A lei pode estabelecer uma situação em que eu corte a prestação de um serviço público só porque avisei antes ao sujeito por inadimplemento? A discussão é bem grande, você vai encontrar posicionamento para todo lado, mas em prova objetiva a jurisprudência já pacificou que é possível sim. É possível a interrupção do serviço, desde que seja feito com prévio aviso em virtude do inadimplemento do usuário. Agora, para mim, mesmo quem aceita esse corte, preste atenção no que eu estou falando. Essa interrupção não pode ser feita se ela gerar a paralisação de um serviço essencial à coletividade. Então, a interrupção pode ser feita com prévio aviso em virtude do inadimplemento do usuário. Agora, essa interrupção não é possível, pessoal, se essa interrupção paralisar um serviço essencial à coletividade. O serviço essencial à coletividade não pode ser paralisado por inadimplemento. Então, o exemplo clássico é assim, ó, um hospital não paga energia elétrica, posso cortar? Não posso. Embora a interrupção de um serviço seja possível, se essa interrupção paralisar um serviço essencial à coletividade, ela não é admitida. Então, um hospital que não paga energia elétrica, eu não posso cortar a energia elétrica, nem que eu avise antes, porque se eu corto, eu vou causar um prejuízo muito maior à coletividade do que a manutenção do serviço. Nesses casos, eu tenho que manter a prestação do serviço de energia elétrica e eu cobro do hospital paralelamente. Eu não posso interromper a prestação do serviço nesses casos. Fechou? Deixa eu contar uma coisa a vocês. No final do ano passado, no final de 2009, o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão interessante, porque meio que muda também o posicionamento da jurisprudência e é interessante para a sua prova de concurso. No final do ano passado, o STJ disse o seguinte: era um município que não estava pagando energia elétrica e a concessionária foi lá e cortou a energia elétrica do município. Ela não cortou os serviços que ela considerava essenciais, hospitais públicos, escolas, ficou tudo funcionando. Mas ela cortou a iluminação pública, ficou rua, praça, tudo no breu. Aí, o município disse, não pode cortar a energia elétrica do município, porque é essencial à coletividade. E o STJ disse o quê? Não pode mesmo não. Iluminação pública é essencial à segurança da coletividade. Eu estou lhe dizendo isso porque esse é um entendimento novo. Eu também concordo com ele, não vejo novidade nenhuma. Mas anteriormente o Estado entendia, a jurisprudência entendia, que podia-se cortar a iluminação pública desde que mantivessem hospitais, escolas, aqueles serviços considerados realmente essenciais.
Hoje o entendimento é de que iluminação pública é realmente essencial e não pode ser cortada em virtude de inadimplemento. Fechou? Moleza. Se a prova perguntar sobre iluminação pública, ela quer que você saiba exatamente esse julgado do STJ, de que a iluminação pública é um serviço essencial e que não pode ser cortado por inadimplemento. Fechamos? Vem cá. Terceira e última pergunta. É possível a exceção de contrato não cumprido em contratos administrativos? Ou exceptio non adimplente contractus? Vou facilitar a pergunta. O que é exceção de contrato não cumprido, né? O que é a exceptio? O que é a exceção de contrato não cumprido? Pessoal, no direito civil tem uma regra que diz assim, ó, seu professor de civil vai ensinar isso a você. Diz assim, se você não cumpre sua parte no contrato, você não pode exigir que a outra parte cumpra dela. A exceção de contrato não cumprido é isso. Se eu não cumpro a minha parte no contrato, você não é obrigado a cumprir a sua. No direito privado é simples, eu contrato você, você vai me entregar um bem e eu vou te pagar o dinheiro. Se você não me entrega, eu não te pago. Se você não cumpre sua parte, eu não sou obrigado a cumprir a minha. A minha pergunta é, isso vale no direito administrativo? A administração contrata uma empresa para que essa empresa faça a limpeza de uma cidade. Se a administração não paga, a empresa pode deixar a cidade no lixo? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Agora, o que acontece é o seguinte. Em virtude do princípio da continuidade, nós temos uma regra na 8666 que diz assim, a exceção de contrato não cumprido contra o Estado só pode ser utilizada se a administração pública for inadimplente por mais de 90 dias. Ou seja, os primeiros 90 dias de inadimplemento do Estado geram o dever de o particular manter a prestação do serviço. O particular não pode suspender a execução do contrato, alegando que o Estado é inadimplente de pronto. Ele é obrigado a suportar até 90 dias de inadimplemento da administração pública e, mesmo assim, manter a sua parte no contrato. O particular só pode suspender a execução da sua parte do contrato se a administração for inadimplente por mais de 90 dias. Isso está lá na 8666, no artigo 78. O artigo 78 da 8666 diz isso. Se a administração for inadimplente por mais de 90 dias, então o particular pode sim suspender a execução do contrato, se valendo da exceptio non adimplente contractus. Fechamos? Vamos lá. Eu quero conversar sobre mais um princípio implícito e aí a gente vai se embora. Os outros a gente vai conversando no decorrer das aulas. Combinado? O princípio que eu quero conversar com vocês agora é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela é um princípio que diz assim, a administração pública ela deve se tutelar. A administração pública ela deve controlar os seus próprios atos. Derramei água por tudo que é canto aqui. Também alguém deixou um diabo de um copo de água cheio num plástico aqui embaixo, vai molhar tudo, vai melar tudo. Estou um pouco me lixando. Vamos lá, não precisa editar isso não. Derramei porque alguém deixou mesmo. Seguinte. O princípio da autotutela é aquele que diz que a administração pública tem que controlar a sua própria atuação. Ela é um princípio e ao mesmo tempo ela é um dever. O Estado é obrigado e pode e tem o poder de controlar os seus próprios atos, para anular esse ato, para revogar esse ato, sempre de ofício. Ou seja, a administração pública não depende de provocação para exercer o controle sobre os seus atos. Esse princípio está estampado na súmula 473 do STF. O STF claramente estabelece que a administração pode, de ofício, rever os seus atos para que eles sejam adequados ao interesse público, para que eles sejam adequados à lei. Se esse ato for contrário ao interesse público, se esse ato for contrário à lei, ele pode ser revogado, ele pode ser anulado. E leia-se, pode significa pode e deve, né? Se a administração pratica um ato ilegal e ela vislumbra a ilegalidade desse ato, ela pode anular o ato, claro que pode, mas ela deve anular o ato. Ela não só pode, como ela deve. O poder da administração de autotutela, ela é um poder e ao mesmo tempo ela é um dever. Na verdade, a gente já vê que os poderes são assim. Então é esse poder que a administração tem de se tutelar, que ela tem de se controlar, e esse controle não precisa de provocação do particular. Fechamos? Rapidamente, só porque eu me empolguei aqui, razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios implícitos também. Para a maioria da doutrina, tem gente que entende que a razoabilidade é o devido processual, é o devido processo legal substancial, então estaria expresso na Constituição, mas acredito que a razoabilidade e a proporcionalidade sejam princípios implícitos.
Pessoal, botei uma aqui entre parênteses junto do outro pelo fato de que razoabilidade abarcaria a proporcionalidade. Embora eu não concorde muito com isso, em prova objetiva você vai marcar assim. A razoabilidade é um princípio e a proporcionalidade é um princípio que decorre do princípio da razoabilidade. O que é isso? A razoabilidade é a atuação do homem médio, é a atuação razoável. O administrador público atua nos limites da lei e interpreta essa lei dentro do razoável, né? Não é possível que você interprete a lei de forma que a lei estipule um absurdo. A atuação do administrador público, ela tem que ser uma atuação dentro da lei, e essa análise de lei, essa interpretação da lei para a atuação dele, tem que ser uma análise razoável, tem que ser uma interpretação dentro do padrão do homem médio. Não é possível que você estabeleça um padrão diferenciado. Você não pode interpretar uma lei fora do limite da razoabilidade. E aí você me pergunta, e proporcionalidade? A proporcionalidade é a adequação entre fins e meios. Ou seja, toda atuação da administração pública tem um motivo. Esse motivo, ele não pode gerar um ato nem mais intenso, nem mais extenso do que o necessário. Ou seja, quando eu vou punir um servidor, eu estou punindo esse servidor porque ele praticou uma infração. A punição não pode ser mais intensa nem mais extensa do que a infração cometida. A infração gera o direito a uma punição adequada, gera o direito a uma punição proporcional. Então a proporcionalidade é isso, é essa proporção, é essa adequação entre fins e meios. A atuação do Estado tem que ser adequada, tem que ser proporcional ao motivo que ensejou aquela atuação. Fechamos? Mais do que fechamos. Pessoal, repito, os outros princípios, a gente vai do decorrer das aulas, a gente acaba tratando deles. Esses que eu conversei com vocês são os que costumam cair em prova mais pesados, tá? Entendido isso? Poderes administrativos, nosso ponto seguinte. Vamos lá. Quando eu falo em poderes administrativos, eu falo no poder que a administração tem de editar normas, de estipular sanções, de criar obrigações, sempre na busca do interesse público. A primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês sobre poderes administrativos, e eu nem precisava dizer isso de novo, é que todo poder da administração corresponde a um dever, né? Toda vez que a administração pode atuar, ela pode e deve. Toda vez que a administração pode garantir o interesse público, ela pode atuar, mas ela deve atuar. Se o interesse público exigir, a administração pública tem o poder de atuar, que ao mesmo tempo é um dever, né? O poder do Estado é um poder e é um dever. E vocês vão encontrar em prova com muita frequência a expressão que diz que os poderes da administração pública são poderes instrumentais. O que é isso? É a ideia de que esses poderes do Estado não são poderes em si mesmos. Eles são instrumentos que o Estado tem para garantir o interesse público. Ponto final. O Estado goza desses instrumentos para garantir o interesse público. O poder não é o fim do Estado. O poder é um instrumento. O poder é o meio pelo qual o Estado consegue alcançar o interesse público. Tanto que, se você utiliza esse poder além do necessário, né? Se você utiliza esse poder além do caráter de instrumentalidade, a gente fala de abuso de poder. O Estado só pode exercer o poder, que ele tem, enquanto necessário para a garantia do interesse público. Fechamos? Maravilha. Quando eu falo em poderes do Estado, eu começo com vocês falando sobre poder discricionário e poder vinculado, que depois a gente vai ver que não é bem poder, mas a princípio eu quero falar do poder discricionário e vinculado, porque esse conceito é o conceito que eu considero mais interessante e mais importante para você entender o restante da matéria e o restante dos poderes. Vamos lá. A prova chega para você e diz assim, o poder vinculado do Estado, a atuação vinculada acontece toda vez que o administrador está vinculado à lei. No poder discricionário não. Certo ou errado? Errado. Porque eu disse a vocês que o administrador está sempre vinculado à lei. No início da aula eu disse a vocês, toda atuação do administrador público é feita nos limites da lei. Toda vez que o administrador atua, ele atua vinculado à lei, dentro dos limites da lei. Então não há atuação fora da lei. O que há aqui é o seguinte, alguns poderes do Estado, eles são exercidos dentro dos limites da lei, todos são,
Mas a atuação do Estado ela pode estar definida na lei de forma objetiva ou de forma a dar uma margem de escolha. O que é isso? É assim, em algumas situações, vamos com exemplos que a gente facilita bastante isso para vocês. Em algumas situações, a lei estabelece a atuação do administrador público de forma objetiva, não dando margem de escolha a ele. Por exemplo, a lei chega para você e diz assim: se você tem uma casa na beira-mar, em Maceió tem uma regra que diz assim: se você tem uma casa na beira-mar, você só pode construir no máximo 4 andares. Por quê? Porque essa regra visa garantir a ventilação da cidade. Se você construir 4 andares, a administração não pode embargar sua obra. Se você construir 5, ela não pode deixar de embargar. Por quê? Porque a lei presumiu absolutamente quando você deveria ou não atuar. Você não pode chegar e dizer: ah, não, mas esses 5 andares aqui está no cantinho da beira-mar, não está nem pedindo a ventilação. Por que você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso porque a lei não deu a você, administrador, essa margem de escolha. Ela, de forma objetiva, definiu quando você deveria atuar. Ela disse: você tem que atuar assim, e você só pode atuar assim. A atuação da administração pública, ela está vinculada à lei, porque a lei não dá margem de escolha, ela, de forma objetiva, define qual é a atuação do administrador. É assim, a lei diz: se você faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão, abandono de cargo. Se você faltar 30, não pode ser demitido. E se faltar 31, não pode deixar de ser demitido. Essa sua atuação do administrador, né, do agente público, ela é vinculada. Ou ele atua porque você ultrapassou os 30, ou ele não atua porque a lei não permite que ele atue. Ela não deu margem de escolha a ele. Ela presumiu quando ele deveria e quando não deveria absolutamente atuar. Eu vou dar um exemplo contrário antes de fechar o bloco, que você vai entender perfeitamente o que é discricionariedade. Olha para mim. Às vezes a lei dá você a opção. Vou dar um exemplo que não precisa copiar. Na licitação, a lei diz assim: se o Estado quiser alienar um bem imóvel que foi adquirido por decisão judicial, se o Estado quiser alienar um bem imóvel que tenha sido adquirido por decisão judicial, ele pode alienar por concorrência ou leilão. Olha o que é que a lei fez. Olha o que é que a lei fez. Fecha o bloco nessa parte aí, que a gente vai voltar para conversar sobre isso.